irrito com alguma coisa, dificilmente eu me estresso com alguma coisa. E eu tento trabalhar sempre de uma forma, como a minha própria agência diz, né, a Lobby, que é o futebol, sobre um outro ponto de vista. Eu sempre tento extrair as coisas mais positivas das mais difíceis possíveis. Então, até mesmo numa tempestade, a gente tem muito que aprender, a gente tem muito que crescer. E o Bernardo fora de jogo é um cara amigo, é um cara que sempre está buscando crescer, sempre profissionalmente e pessoalmente. Pô, legal. Mas eu quero saber um pouquinho antes, como é que o Bernardo chegou no marketing, como é que ele chegou no marketing esportivo, antes de a gente começar a falar aí de todos os clubes que você passou, de todas as histórias, até porque eu acho que a nossa história tem um pouco em comum e você não sabe disso. Vou descobrir hoje. Porque a Atlética da minha faculdade, você participou meio que da fundação dela. Que barato, muito bom. Na verdade, assim, cara, por que eu trabalho com esporte? Porque, na verdade, eu acho que quem está nos assistindo aqui, a gente sempre tem que ter um propósito, a gente sempre tem que ter um sonho, a gente tem que identificar aquelas características que a gente entende que tenha e identificar no mercado aquelas que a gente mais se assemelha para que a gente não se sinta trabalhando com o que trabalha. Eu costumo dizer isso, que quem trabalha com o que gosta não trabalha, se diverte. E na minha vida sempre foi assim. Então, ainda na faculdade, eu fiz SPM, de 2006 a 2009, e na minha faculdade eu coloquei na cabeça um sonho de trabalhar com esporte. Não sabia o que exatamente, mas eu queria trabalhar no mercado esportivo. E, logicamente, para eu fazer uma faculdade de publicidade, de marketing, né, acabei me apaixonando por esse segmento. E ali eu estudava muitas características do mercado publicitário, né? Então a gente estudava muitos cases de empresas, das grandes empresas do mercado. E aí tudo aquilo ali que eu aprendia dentro de sala de aula, eu tentava entender como é que seria isso no mercado esportivo. E aí é uma pergunta que muitos me fazem: como é que se entra no mercado esportivo? Como é que faz para entrar no mercado? E ali eu percebi que uma das portas de entrada que eu teria seria a Atlética. Então, naquele momento, em 2007, mais ou menos, a SPM do Rio não tinha Atlética. A SPM de São Paulo tinha uma Atlética já considerável, com uma atuação bem parruda, porque o mercado universitário em São Paulo é mais evoluído que aqui no Rio. E aí a gente fez um benchmark, a gente foi a São Paulo, entendeu o que eles faziam em São Paulo e trouxe para o Rio. E aí eu fui o primeiro presidente da Atlética da SPM Rio, junto com o Vinícius Oberg, que era o presidente do diretório, eu era vice-presidente do diretório e presidente da Atlética. Já era Dark nessa época? Era Dark. Diretório acadêmico Roberto Tivita. E aí a gente realizava torneios esportivos, a gente realizava seminários. Eu nunca vou esquecer que um dos dias que mais me marcou assim, nessa minha relação com o mercado esportivo foi quando eu, até então presidente da Atlética, realizei um seminário de marketing esportivo na SPM, onde eu convidei os 4 diretores de marketing dos clubes para falar sobre o trabalho deles. E aí ali eu ainda ouvinte, eu falei, cara, um dia eu quero sentar nessa mesa e eu falar sobre o mercado esportivo. Então, por isso que eu falo que quando as faculdades me chamam, logicamente, quando a agenda bate, eu vou atender sempre. Porque eu já vivi esse sonho. Eu já sentei do outro lado da mesa querendo ouvir as pessoas falarem sobre o mercado. E quanto mais a gente falar, mais profissionais a gente vai ter, mais o mercado vai evoluir. Esse seminário virou tipo uma tradição na SPM, né? Que ele rola até hoje. Rola até hoje. E ele foi crescendo pra caramba, né? Porque aí surgiram novos cursos. Eu lembro que eles levavam jornalistas também. Exato. Eles começaram a levar... Eles vão fazer até um agora de surf. Que, pô, nunca parei barato, não sabia. Levaram os caras do WSL lá, ou vão levar. Que legal, não sabia. Loucura. Muito bom. É a força do mercado esportivo, né? Não é só futebol. A gente tá aí num momento que a gente deve falar, certamente, num momento estratégico de Paris 24. E a gente tá vendo aí a força que os atletas olímpicos têm. Então, com certeza, da mesma forma que vão fazer de surf, vão falar de esportes olímpicos, vão falar de vôlei, vão falar de tiro com arco e muitas outras iniciativas que estão crescendo cada vez mais. Cara, eu acho que a gente pode começar por esse assunto para depois ir falando de futebol, porque eu acho que tá muito mais perto aí a parada de Paris. A gente acabou de ter a Copa do Mundo Feminina, mas você falou sobre isso, dos atletas olímpicos estarem ganhando mais notoriedade e tudo mais. E como é que é o papel das redes sociais nisso? Porque, assim, antigamente, eu lembro, sei lá, há uns 10 anos atrás, quando eu tentava acompanhar, eu lembro que a primeira Olimpíada que eu vi, assim, realmente foi a Olimpíada de Pequim. Não tinha muito essa coisa do atleta olímpico conversar, falar. Claro que a rede social aproxima. Mas, assim, o quanto ela aproxima e o quanto ela faz diferença para um cara que tem esse esporte aí, que tem menos visibilidade, entre aspas? Na verdade, JP, assim, a pandemia deixou uma mensagem muito clara para nós que trabalhamos com comunicação, né? Que isso aqui é um potencial... Tá até tocando meu telefone. Isso aqui é um potencial de comunicação, de relacionamento e, logicamente, de geração de receita.
né? Para quem souber usar. E com a proliferação das redes sociais, cada vez mais as redes sociais fazendo parte do dia a dia das pessoas, a gente identificou e o mercado trouxe essa realidade que você pode, através das suas redes sociais, mostrar mais o seu dia a dia, você pode ensinar as pessoas naquele determinado nicho que você quer, tem especialidade. E quando a gente traz isso para o mercado esportivo, da mesma forma que um jogador de futebol, ele pode, a partir do momento que ele souber trabalhar as suas redes sociais, ele pode alongar a geração de receita dele, não só com aquilo que ele faz dentro de campo, o mesmo vale para os esportes olímpicos. Então, o que a gente busca fazer hoje lá na Lobby, hoje a gente trabalha com alguns atletas olímpicos que vão chegar muito forte na busca de medalha para Paris, primeiro humanizá-los, porque é impressionante. E aí eu posso falar, e eu vou acabar me alongando um pouquinho, como eu vim do mercado de futebol, eu tive gratas surpresas quando eu comecei a mergulhar no mundo olímpico. É claro que eu já tinha ali pontualmente, no próprio Vasco, interagido com o mercado olímpico, ali, o projeto do basquete, da reforma, iniciativas ali com os esportes olímpicos do Vasco, que tem uma tradição muito forte. Mas agora que a gente mergulhou de cabeça nesse segmento, a gente fica até assustado de ver o quão barato é se investir nos esportes olímpicos. O quão barato é você apoiar atletas olímpicos. A gente tem um mindset, às vezes, de jogador de futebol, né, por eu ter feito isso 12, 13 anos na minha vida, e eu fiquei impressionado positivamente de ver, cara, dá pra fazer. Não é nada... É claro que a visibilidade não dá pra comparar com o futebol, são outras prateleiras. Mas se você souber trabalhar, se você souber maximizar a interação, o conhecimento, a geração de conteúdo, você vai, aí como eu tava falando, humanizar, certamente, até porque eu costumo dizer isso pra todo mundo que vai lá na agência, né? Meu escritório fica no downtown. Falo, cara, se você sair aqui da minha sala e for até o Outback, quantas pessoas vão parar pra tirar uma foto com você? E aí a gente começa a fazer essa análise, porque para você ser popular, você precisa gerar conteúdo, você precisa mostrar o seu dia a dia, você precisa mostrar as características do seu esporte. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui nos bastidores do Marcos Almeida. O Marcos, ele é o número 1 do mundo, ou seja, do mundo todo, ele é o melhor do mundo na modalidade dele, que é tiro com arco. Quantas pessoas entendem a modalidade, as características, quais são as regras, o que precisa fazer, como é que são as disputas? Então, a gente precisa, da mesma forma, são várias corridas ao mesmo tempo, né? Você precisa humanizar o atleta, você precisa popularizar o esporte, você precisa ensinar como é que funciona o esporte e mostrar que o Brasil é favorito a uma medalha olímpica em relação a isso. Então, o que a gente tem feito, basicamente, é mostrado para os talentos que ele é um produto. E esse produto ele precisa ser explorado na essência e da melhor forma possível. Então a gente ajuda ele a criar conteúdo, a gente ajuda ele a minimamente mostrar as características que o esporte dele possui. Então, por exemplo, hoje de manhã minha equipe estava lá no Maria Lenk com o Guilherme Costa, fazendo uma geração de conteúdo, mostrando como é que ele se prepara, que música que ele escuta, o que ele faz antes da competição, quais são o que ele faz fora do jogo, o que é a característica dele além da natação. Então, o que a gente tenta fazer é minimamente trazer mais conteúdo para que as pessoas se tornem mais conhecidas, as marcas vejam valor nisso e, logicamente, gere receita para eles também. Inclusive, você falou acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like, o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Teste em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!